E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer a correção do Enem 2020. Nesse ano teve a prova regular e a prova digital. No caso, nós vamos fazer a correção do Enem regular, tá? Então vai ser a prova que foi regular, aquela prova escrita, e não a prova digital. Bora lá. Bom, nessa primeira questão a gente tem uma tirinha do Garfield, né? E ao final da tirinha ele fala lá: odeio eletricidade estática. Bom, a pergunta é: por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha? Vamos dar uma relembradinha sobre os processos de eletrização, né? Então o cara já está dando uma deixa aí pra gente, né? Processo de eletrização. Lembre-se lá que nós temos três processos: atrito, contato e indução. Tá? A eletrização por contato, o próprio nome já diz, né? Você tem que ter o contato entre dois corpos. Só que no caso, lembre-se que na eletrização por contato, você precisa ter com que um dos corpos já esteja carregado. Não tem como você fazer a eletrização de um corpo pela eletrização de contato sem que um deles já esteja com uma certa carga diferente de zero, né? Já esteja eletrizado. No caso da indução, você faz uma eletrização também de um sistema e um dos corpos também tem que estar já carregado, tá? E perceba que no caso da indução você não pode ter o contato entre os corpos, senão você volta para a situação de ter eletrização por contato, né? E na eletrização por atrito você tem corpos de maneira geral neutros, né? E esses corpos neutros vão atritar, vão roçar entre si, e isso faz com que passe elétrons de um corpo para o outro, tá? Perceba que no caso, na segunda parte da tirinha, você tem um gato ali roçando na perna da pessoa, né? O fato de ele estar roçando ali na perna da pessoa é uma situação de atrito. Então, dessa forma, a gente consegue perceber que o processo de eletrização que nós temos aqui é o processo de eletrização por atrito, tá? Aí você fala: bom, Flávio, para que você está fazendo isso? De maneira geral, vale a pena nós olharmos o exercício, termos uma ideia do que ele está falando, né? Puxar na sua memória qual é a parte da matéria, o que você lembra sobre isso, para depois você ler as alternativas, tá? Porque a partir do momento que você lembra sobre isso, pode te ajudar a perceber as alternativas. Se você vai direto para a alternativa, para depois tentar entender o que ocorreu no exercício ou lembrar sobre a matéria, né? Ou as alternativas podem te induzir ao erro. Então por isso que eu recomendo primeiro você ter uma boa noção ou pensar um pouco sobre a situação para depois você ir para as alternativas em si, né? Então vamos ler as alternativas e ver aqui. Troca de átomos entre a calça e o pelo do gato. Lembrem-se o seguinte fato: quando nós estamos falando de eletrização, a eletrização ela é correspondente à movimentação dos elétrons. São os elétrons que se movem. Você não vai estar tirando o átomo de um corpo e passando para o outro, certo? Então é um movimento de elétrons, não de átomos. Letra B. Diminuição do número de prótons nos pelos do gato. Olha lá, de novo uma sacanagem, o cara está falando do número de prótons, mas não são os prótons que se movem, em sim os elétrons, tá? Então não é a movimentação de prótons. Criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato. Você não está criando novas partículas. Em nenhum tipo de processo de eletrização você tem a criação de uma nova partícula. Você tem apenas a transferência de partículas, que no caso são elétrons, de um corpo para o outro. Quem perde os elétrons se torna positivo, quem ganha elétrons se torna negativo. Letra D. Movimentação de elétrons entre a calça e o pelo do gato. Sim, você tem a movimentação dos elétrons entre a calça da pessoa e o pelo do gato, tá? A letra E, repulsão entre partículas elétricas da calça, não, né? Você não vai ter a repulsão entre elas, e sim a transferência entre as cargas. Legal, bora para a próxima. Aqui no caso ele fala: uma pessoa percebe que a bateria de seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. Nos exercícios que tem números, né, eu recomendo sempre para vocês anotarem as informações que vão nos passando. Então já tenho aí um certo tempo de 5 dias. Você anotar as informações ajuda já a ir construindo o pensamento e a você não perder nenhuma informação ou errar na hora que for fazer o cálculo. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com um total de carga nominal de 60 ampere-hora. Então vejam só que isso é uma quantidade de carga, a quantidade de energia, por assim dizer,
que essa bateria tem armazenada, 60 ampere-hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga, que se estabelece mesmo com os dispositivos elétricos do veículo desligados, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura que será realizada? Então, olha só, a gente tem que perceber duas coisas aqui: como eu ligo o amperímetro e qual leitura que ele vai realizar. Tá? Lembre-se que quando nós falamos de amperímetro, esse cara mede corrente, né, que é dada em ampere. E para você medir a corrente, o sistema ou o equipamento tem que estar em série. Tá? Então você pode olhar já as alternativas e ver toda alternativa que tiver amperímetro em paralelo, que é a C e a letra E, você pode descartar, ficando apenas com duas alternativas possíveis, né? Que é a alternativa B e a alternativa D. Beleza. Continuando agora, o que nós temos que fazer? Calcular qual é a quantidade de corrente que vai aparecer nesse circuito. Tá? Para nós podermos calcular a quantidade de corrente, nós podemos lembrar de uma certa equaçãozinha, né? A maioria se embanana na hora de perceber que essa quantidade de 60 ampere-hora é uma quantidade de carga. Como é que você vai poder lembrar disso? Bom, perceba que a quantidade de ampere é dada por corrente. Hora é por tempo. Se você lembrar da equaçãozinha do kit, que é corrente vezes tempo, você consegue perceber que aquilo lá, os 60 ampere-hora, é uma quantidade de carga, né? A quantidade de carga armazenada dentro da bateria, né? E essa carga armazenada ela vai ser utilizada conforme você vai tendo uma corrente no circuito. No caso, se a corrente é muito alta, o tempo em que ela descarrega é muito rápido, né? Então o tempo é pequenininho. Se a corrente é muito pequenininha, o tempo que ele vai demorar para descarregar é muito alto. Então vejam que eu vou colocar aqui que a quantidade de carga é 60, que vai ter que ser igual à quantidade de corrente, que é quem eu busco, vezes o tempo. Só tome cuidado que a quantidade de carga foi dada em 60 ampere-hora e o tempo que nós temos foi dado em dias, né? Então vamos ter que transformar esses dias em horas. Lembre-se que cada dia tem 24 horas, dessa forma 5 dias são 120 horas. E aí então o tempo que tem que vir aqui tem que vir em horas, jamais misture unidades. Você não pode colocar uma unidade em 60 ampere-hora, hora, e a outra de tempo em dias. Você nunca pode misturar unidades. Agora para você descobrir a corrente, ficou fácil, né? É só pegar esse 120 e passar dividindo 60 dividido por 120. Então a corrente vai ser correspondente a meio ampere, né? E aí é correspondente à letra B do nosso exercício. Beleza? Próximo. Aqui tem uma questão de eletromagnetismo, né? A maioria se embanana com ela, mas vamos lá. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético, variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença do potencial obtida nos terminais da bobina resulta do aumento de... Então a gente tem que ver o que aumentou no sistema para poder ter o aumento dessa diferença de potencial, né? Aí você tem que lembrar aqui na ideia de como ocorre essa diferença de potencial. Você teria que lembrar que a diferença de potencial que ocorre num sistema como esse, né, de indução eletromagnética, é dado pela variação do fluxo magnético em relação ao tempo, né? E para você lembrar melhor ainda, o fluxo magnético ele é dado pelo campo magnético vezes a área vezes o cosseno de θ, né? Sendo que esse θ é o cosseno entre a normal área, na verdade, e as linhas de campo magnético, tá? O que eu quero que vocês percebam é o seguinte: o sistema ele funciona mais ou menos parecido com isso, né? Você tem aqui como se fosse um ímã, né? Essa é uma ideia um pouco mais simples, mas vai ser funcional para nós. Você tem um ímã, essas linhas brancas são as linhas de campo magnético, tá? E você tem essa espira quadrada, né? Que está em amarelinho aqui, girando dentro desse campo magnético. Então, a cada rotação dela, né, você vai ter o quê?
o campo é constante, a área é constante, e quem está mudando é esse cosseno, né? Porque a cada momento que você tem essa área da espira num ângulo diferente em relação ao campo magnético, você está mudando esse cosseno aqui. Mas percebam que sempre que eu dou uma volta, eu estou acontecendo o mesmo processo, né? A variação de ângulo é correspondente. O que eu quero que vocês percebam é que, independente do número de voltas, a cada volta eu vou ter sempre a mesma variação de cosseno de θ, né? Bom, então para eu poder ter um aumento desse potencial, ou dessa diferença de potencial percebida, a variação de fluxo não ocorre tanto, mas, quer dizer, não muda tanto, né? Porque eu só estou mudando a quantidade de voltas. Perceba que eu tenho que fazer o que então? Se eu não consigo mudar tanto esse fluxo, eu tenho que aumentar a quantidade de voltas que eu dou. Para aumentar a quantidade de voltas, eu tenho que reduzir o tempo, né? Então, a partir do momento que você reduz o tempo de cada volta, em outras palavras, você vai estar aumentando a velocidade de rotação desse sistema, você vai estar aumentando a quantidade de diferença de potencial obtida na saída, tá? Então vamos procurar então alguma alternativa que nos diga isso, né? Em que eu estou reduzindo esse tempo, né? Perceba que a redução desse tempo está influenciada por um aumento de velocidade linear ou um aumento de velocidade angular, né? Em relação ao movimento circular do objeto. E aí então vamos olhar as alternativas. Letra A, eu estou aumentando o intervalo de tempo, ó, perceba, aumentando o intervalo de tempo. Eu não posso aumentar o intervalo de tempo, né? Perceba que todas as alternativas são relacionadas ao aumento, né? Então eu não posso aumentar o intervalo de tempo, eu teria que reduzir, foi a que a gente acabou de chegar à conclusão. Vamos lá, aumenta o fluxo magnético através das bobinas, por meio de um aumento de sua área interna exposta ao campo. Perceba que a área interna exposta ao campo você não consegue aumentar, porque para aumentar a área, você teria que mudar o equipamento, por assim dizer, né? Você mudando o equipamento, você consegue mudar a área, mas como o equipamento não mudou, ele só percebeu uma diferença no mesmo equipamento, não tem como você aumentar essa área interna. Aumento da intensidade do campo magnético, no qual as bobinas estão imersas, por meio da aplicação de campos magnéticos mais intensos. Os campos magnéticos gerados nessas bobinas, de maneira geral, são ímãs. E para você aumentar esse campo, você teria que trocar os ímãs. Normalmente seria como se fosse uma ação no equipamento, você trocando uma peça do equipamento. Não é o processo que ocorre. Então, um aumento da rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, por meio do aumento da sua velocidade angular. Olha lá, aumento da velocidade angular, um aumento, uma rapidez do fluxo, né? A rapidez do fluxo seria esse fato de você ter o fluxo dividido pelo tempo, né? Então, a alternativa correta seria a letra D, né? A letra E, resistência interna do condutor. O fato de você aumentar a resistência interna, você reduz a corrente. Isso daí só iria atrapalhar a diferença de potencial. Mas perceba que a gente estava atrás de alguma coisa relacionada a tempo, né? Então a alternativa aí correta seria a letra D. Próxima. Você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida indicados pela letra O, A, B, C. Os semáforos estão separados por uma distância de 500 metros, né? Então a gente tem uma distância entre semáforos, vou colocar um ΔSE. Opa! ΔS de semáforos, vai ficar melhor. De 500 metros. Segundo os dados estatísticos da companhia, controlador de trânsito, um veículo que está inicialmente em repouso, então eu tenho a velocidade inicial a 0, tipicamente parte com aceleração constante de 1 metro por segundo, então eu tenho uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 72 km por hora. Então, através dessas duas informações, sabemos que o objeto vai chegar a 72 km por hora. E daí prossegue com velocidade constante. Então percebam que aqui nós vamos ter duas situações, né? Uma em que eu tenho a aceleração e outra que eu vou ter uma velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B, C, de modo que eles mudem para a cor verde quando o veículo estiver a 100 metros de cruzá-los, para que ele não tenha que reduzir a velocidade em nenhum momento.
Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo os semáforos A, B e C devem abrir respectivamente. Tá? Então a gente tem que calcular quanto tempo eu vou ter que abrir esses semáforos, né? Sendo que o semáforo vai ter que estar aberto sempre que o carro estiver a 100 metros dele. Então a grande ideia aqui, vamos pensar primeiro em relação ao ponto O e o ponto A. Você vai ter o ponto O, você tem o ponto A, e eu sei que eu tenho que ligar o semáforo quando eu estiver a uma distância de 100 metros do ponto A. Como eu sei que do ponto O até A são 500 metros, que foi dado no início do exercício, isso quer dizer que o meu carro deve ter percorrido 400 metros. Então vamos calcular quanto tempo ele demora para percorrer esses 400 metros, e a partir do momento que a gente sabe o tempo que ele demorou para percorrer os 400 metros, é correspondente ao tempo que demora para eu poder ligar o semáforo A, ou nosso primeiro semáforo. Lembre-se que para ele percorrer esses 400 metros, ele fez um movimento uniformemente variado inicialmente e depois um movimento uniforme, né? Então vamos ver quanto tempo ele demora para sair da velocidade zero e atingir essa velocidade de 72 km por hora, que já vamos colocar em metros por segundo, 20 metros por segundo, sempre uso no sistema internacional. E a partir desse tempo a gente já começa a ter uma noção de quanto vai ser necessário para poder ligar o semáforo A. Então vamos lá, como é que a gente pode descobrir isso? Então vamos descobrir através do Vorati, ou via avó atrás do toco, ou vovô ateu. A velocidade final é os 20, são os 20, né? A velocidade inicial é 0, a aceleração vale 1 e o tempo é quem eu busco, né? E aí fica claro que o tempo é de 20 segundos. Beleza. Então temos aí um tempo de 20 segundos até ele atingir a velocidade de 72 km por hora ou 20 metros por segundo. Mas percebam que esse tempo aqui já nos ajuda, né? Que já tá nos ajudando com o fato de saber quanto tempo eu vou demorar para ligar o semáforo A. Mas eu tenho que saber qual distância que ele percorreu nesse tempo, né? Porque será que ele percorreu os 400 metros? Será que ele percorreu mais, menos e assim por diante? Para nós podermos saber isso, podemos usar a equaçãozinha do sorvotrate ou sorvetão, né? Sorvotrate ou sorvetão, porque ainda estamos pensando no movimento uniformemente variado, tá? A posição inicial eu vou considerar 0, a velocidade inicial é 0, então a gente pode desconsiderar todo aquele termo ali. Então, a distância percorrida pelo corpo nesses 20 segundos vai ser dado pela aceleração, que vale 1, 20 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Né? Então, o S vai ser igual a 20 ao quadrado, 400, dividido por 2, 200. Então, são 200 metros que ele percorreu. Ah, beleza, então eu sei que ele percorreu 200 metros em 20 segundos. Mas aí você fala, peraí, Flávio, se ele percorreu 200 metros, ele está na metade do caminho que ele deveria percorrer. Eu preciso que ele percorra mais 200 metros. Beleza, só que agora esses mais 200 metros é no movimento uniforme. Então, agora nós temos lá que o corpo tem que andar uma distância de 200 metros, né, em um tempo que nós vamos descobrir. Mas percebam que a velocidade que ele vai manter agora é uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Legal. Como é que você vai descobrir qual é a distância? Ou a distância não, né? Desculpa. O tempo que ele vai demorar. Só você lembrar da equaçãozinha Deus vê tudo, né? Lembre-se que agora é um movimento uniforme. Então a distância são 200, a velocidade é 20 e o tempo é quem eu busco. Desse modo, o tempo vai ser igual a 10 segundos. Só passar o 20 dividindo, né? Legal. Então, vamos lá lembrar que as informações que nós temos. O primeiro tempo que nós encontramos foi de 20 segundos, que foi o tempo até ele atingir os 72 km por hora. E agora nós temos mais agora este tempo de 10 segundos. Então percebam que para ele percorrer aqueles 400 metros, o tempo total é de 30 segundos. Né? Então eu vou ter que abrir o semáforo A num tempo de 30 segundos. Se você olhar aqui, nas nossas alternativas já daria até para descobrir que a alternativa correta é a alternativa letra D. Mas vamos ver
e conseguindo encontrar esses 55 e 80 aqui, né? Para a gente não deixar o exercício em aberto. Agora vamos pensar em relação a quando abrir o semáforo A, né? E quando eu vou abrir o semáforo B. Então vamos colocar o A aqui, o B por aqui, né? E lembre-se que nós ligamos ou acendemos o semáforo A quando eu estava numa posição a 100 metros dele, né? O fato é que eu vou ter que abrir também o semáforo B quando eu estiver a 100 metros dele também, né? Lembre-se que entre o A e o B eu possuía e ainda possuo, né, 500 metros, tá? Mas o que eu quero que vocês percebam aqui, do momento em que eu abrir o semáforo A até o momento em que eu vou abrir o semáforo B, qual distância que eu percorri, né? Perceba que eu estou 100 metros à frente de A e eu vou estar a 100 metros à frente de B, tá? Percebam então que aqui eu estou percorrendo uma distância de 500 metros. Aí você fala, não, Flávio, tem alguma coisa de estranho. Não, não tem não, ó. Se você quer entre A e B que você esteja a 100 metros de B, e eu sei que entre A e B são 500 metros, concorda que entre A e B eu vou estar a 400 metros? Do ponto A até do ponto que eu preciso acender o semáforo B? Porém, eu estou fazendo a contagem a partir de 100 metros anteriores a A. Então, ao total, nós temos 500 metros. E lembre-se que esses 500 metros vão ser percorridos com velocidade constante. Desse modo, eu consigo descobrir quanto tempo demora através da equaçãozinha Deus vê tudo. A distância agora são 500 metros. A velocidade continua sendo 20 e o tempo é quem nós queremos descobrir. E aí esse tempo vão ser os 500 dividido por 20. E aí esse tempo é igual a 25 segundos. Você fala, ah, Flávio, tem alguma coisa de errado. Não, não tem. É 25 segundos a partir do momento que eu abri o semáforo A. Se eu abrir o semáforo A com 30 segundos, quer dizer que o tempo para abrir o semáforo B contado a partir do início do meu movimento vão ser os 30 mais os 25, que dão 55 segundos. Se eu quero descobrir o tempo para o semáforo C, é só eu somar 25 a esses 55, que vão dar os 80 segundos. Beleza? Alguma dúvida aí? Bom, se teve alguma dúvida, entre em contato comigo, né? Acabei de perguntar, mas estou percebendo que eu estou gravando isso daqui, foi mal. Vamos para o nosso próximo exercício. Nessa outra questão, nós temos um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura onde o mergulhador se abrigou. Aí tem a figurinha aí, né? Ele está a 50 metros abaixo do nível do mar. Durante o resgate, para evitar danos a seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão, antes de retornar à superfície para que o corpo ficasse novamente sob a pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Então a gente tem um gráfico aí, né, em que a gente tem a variação de pressão a qual ele vai ser submetido e o tempo de descompressão. Beleza. Considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja 10 ao cubo, né, 1000 kg por metro cúbico. Em minutos, qual o tempo de descompressão que o mergulhador deverá ser submetido? Então perceba que a descompressão depende da variação de pressão, né? A variação de pressão que vai ter sobre a pessoa é causado somente pela coluna de líquido, né? Porque a pressão atmosférica, se a pessoa vai sair daqui de dentro e depois vai estar lá fora, a pressão atmosférica vai ser a mesma, né? Então, a pessoa ao sair aqui vai estar com a pressão atmosférica sobre ela, que é de 10 a quinta pascal. A pressão que está aqui sobre ele é a pressão do líquido mais a pressão atmosférica. Então eu quero que você perceba que ao sair do bolsão de ar e vir para fora, a única variação de pressão que ele vai ter é correspondente à própria coluna de líquido, quer dizer, a pressão causada pelo líquido. Então vamos lá lembrar como é que nós calculamos essa pressão causada pelo líquido, né? Bom, a pressão causada pelo líquido, você tem que lembrar que é a densidade, gravidade vezes a altura. Lembre-se que
pressão causada por líquidos ou por fluidos, para ser mais exato, ela não depende de outras características a não ser a profundidade que você se encontra em relação à superfície do líquido ou gás, né, do fluido em si. Então, a pressão que está sobre essa pessoa é dada pela densidade do líquido, que ele nos deu como 10 ao cubo, a gravidade, que vale 10, e a altura, que no caso seria a profundidade que ele se encontra, que são 50. Então, essa pressão que ele se encontra é de 5 vezes 10... Nossa, falhou a caneta aqui. 5 vezes 10 a quinta Pascal. Aí você fala, peraí, Flávio, lá está em quilopascal, ferrou. Não ferrou não. Quilopascal é 10 a quinta, é 10 ao cubo, né? Então você pode falar que esse cara é 500 vezes 10 ao cubo Pascal, que seria o nosso quilopascal. Ah, então quer dizer que ele está tendo uma variação de pressão ao sair do bolsão, né, daquele local onde ele se encontra, até a superfície do líquido, de 500 kPa. Se você for olhar aqui, 500 kPa está correspondente a quanto? A 60 minutos. Então, a alternativa correspondente, a alternativa C. Super de boa até, né? Só tem que perceber esse fato de que a pressão causada por ele é a pressão pela coluna de líquido. Próximo. Vamos lá. A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Perdão. O arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala 1:100, usando os mesmos materiais. Cada dimensão linear, isso é importante, em escala de 1:100 do monumento real. Então, cada 1 metro no modelo seriam 100 metros na escala real. Considere que a torre real tem uma massa de m-torre e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa m-modelo, e exercerá uma pressão p-modelo. Como a expressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo, ele quer a razão no fim entre a pressão da torre e a pressão do modelo. Vamos lá. A pressão, se vocês lembram bem, ela é dada pela força sobre área, né? No caso, a força que a Torre Eiffel faz sobre o solo é correspondente ao peso dela sobre a área. Mas beleza, como é que a gente calcula peso? Bom, lembra lá, né? Quem está pesado está meio gordinho. Então é a massa vezes a gravidade sobre a área, né? Então no momento, até agora, a gente tem que a pressão é massa vezes a gravidade sobre a área, independente de ser a torre em si ou o modelo, né? A equação é a mesma. Aí você fala, bom, Flávio, a gente vai usar aquela massa? Vamos usar uma ideia um pouquinho diferente, porque para você comparar as massas entre os modelos, né, você tem que perceber que a massa entre eles não dá para fazer uma comparação direta, porque a massa deles depende do volume de material que você usou. Ele usou o mesmo material, né, que tem a mesma densidade. Então, para a gente saber a relação entre as massas das duas torres, tanto da original quanto da modelo, eu teria que ter uma relação ou uma noção de diferença de volume entre elas. Então vamos lá pensar um pouquinho. A pressão da torre vai ser a massa. Lembre-se que densidade é massa sobre volume. Então se você quer saber qual é a massa do corpo, é só você pegar a densidade e multiplicar pelo volume. Então a densidade vezes o volume vezes a gravidade sobre a área, né, vai dar a pressão que essa torre pratica sobre o solo. Mas ainda não ficou do jeito que vai nos ajudar. Vamos melhorar um pouquinho mais isso daí. O volume dessa torre pode ser dado o quê? Por área da base vezes altura, né? Então a pressão dela vai ser dada por densidade vezes a área da base vezes a altura vezes a gravidade sobre área. Mas perceba que a área que ela faz a pressão é correspondente à área da base. Então você poderia cortar esses dois carinhas aqui. Então a pressão causada, né, seria densidade, altura, gravidade, né? Bom, pressão da torre vai ser a densidade dela, a altura da torre vezes a gravidade. A pressão do modelo vai ser a densidade dele, a altura do modelo. Perceba que se está 1:100, a altura do modelo é 1/100
da altura da torre vezes a gravidade. Se eu vou fazer a pressão que a torre faz sobre a pressão que o modelo faz, né? Perceba que eu vou ter dH de t vezes g sobre dH de t vezes g sobre 100. Então, a gente inverte a equação de baixo, a fração de baixo, isso daqui vai dar 100, que no caso é 10 ao quadrado, letrinha C. Beleza? Próximo. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após iniciarem a saída dos vapores. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se. Então, o fato é, você já começou a ter pressão lá dentro, né? Isso quer dizer que a água já chegou num ponto de temperatura em que ela já atingiu a pressão máxima que está tendo lá, né? E aí essa pressão que está saindo é uma pressão extra, né? É uma válvula de alívio que a gente tem ali, para você não fazer com que tenha pressão demais na panela, podendo levar ela a explodir. Então aquela válvula de alívio fica tirando a pressão extra que a panela não suportaria, por assim dizer. Então você continuar deixando um fogo muito alto não vai adiantar muito, porque a partir do momento que começou a sair essa pressão extra, a água já atingiu a temperatura máxima que ela consegue. Então você manter uma temperatura muito alta ali, um fogo muito alto, você só vai estar jogando energia fora ali, porque a água não vai mais aumentar de temperatura a partir desse ponto. Então, vamos ler as alternativas e pensar e ver qual que é correspondente a isso. Evita-se o aumento da pressão interna e os riscos de explosão. O aumento da pressão interna e risco de explosão são, na verdade, provocados, né, são inibidos por essa própria válvula de escape, que fica chiando, né, fica fazendo aquele barulhinho. E tem uma segunda válvula, que é uma válvula de segurança, se acaso a válvula escape travar, a válvula de segurança, depois de certo ponto, também deveria abrir. Então não pode ser essa. Letra B. Dilatação da panela e desconexão da sua tampa. Não, gente, a panela não vai ter uma dilatação tão grande a ponto de você desconectar a tampa dela. E além do mais, os dois materiais, os dois objetos, tanto tampa quanto panela, são feitos do mesmo material. Então eles vão ter uma dilatação correspondente, tá? Então você não vai estar só esquentando a panela, né? Letra C. Perda da qualidade nutritiva do alimento. Não, né? Você não vai ter uma perda de qualidade em relação a isso. Deformação da borracha, novamente não. E letra E. Consumo desnecessário de gás, né? Que é o fato de que não adianta você continuar colocando o gás lá, queimando o gás, por assim dizer, porque a panela, a água ali não vai mais aumentar a sua temperatura, né? O mesmo ocorre se você não tivesse uma panela de pressão, né? Se você está fervendo água com uma panela aberta, a partir do momento que a água está fervendo, não adianta você colocar ela sobre uma fogueira ou sobre uma vela foi exagero, mas um fogo mais brando ou um fogo mais intenso, porque ela já chegou na sua temperatura máxima, ela não vai passar daquela temperatura que ela já chegou a partir do momento que ela começou a ferver. Essa daqui. Nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sob seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda no experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Qual figura representa a trajetória de queda? Ele quer a trajetória real de queda, né? Não vai querer colocar uma trajetória de desenho animado, como a letra A, certo? Isso tudo aqui é o que a gente chama de lançamento horizontal, que a gente vê lá em cinemática, né? Lançamento horizontal. Onde você tem uma velocidade inicial horizontal de lançamento e depois você tem a ação da gravidade, né? Aí no caso, para você lembrar, mas acho que essa daqui não era uma questão complicada, a alternativa correspondente seria a alternativa D, né? Que você faz aqui um arco de parábola, né? Tranquilinha, essa daqui acho que é sem neura, todo mundo acredita lembrar dessa questão.
Próximo, dois engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, cuja profundidade referida é de 30 metros. Então você tem uma cavidade de uma perfuração e a profundidade dela são 30 metros. Beleza. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com valores de frequência de duas ressonâncias consecutivas, assim como de um tubo sonoro fechado. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 135 Hz. Considerem que a velocidade do som dentro da cavidade é de 360 metros por segundo. Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância? Então, olha lá, ele me passou a velocidade, 360 metros por segundo, uma frequência de 135 Hz. Aí, no caso aqui, vocês teriam que lembrar a equaçãozinha de frequência de um tubo fechado. É um pouco de sacanagem, porque é uma matéria que a maioria às vezes vê meio superficialmente, mas a frequência dada em um tubo fechado vai ser dada por NV sobre 4L, sendo que esse L é o comprimento do tubo fechado, né? Se ele está falando de um poço, é como se fosse essa ideia, um tubo fechado, um lado fechado, outro lado aberto. V é a velocidade e N é o número do harmônico, né? Só lembre-se que N tem que ser sempre um número ímpar. Você não pode ter, no caso dos tubos fechados, só no caso do tubo fechado, tá? Você não pode ter um N par, só N ímpar. No caso de cordas e tubos abertos, aí sim você pode ter um N par, tá? Então, percebam que todo harmônico, toda frequência que vai ser um número ímpar, né? Uma constante ímpar, multiplicado por esse V sobre 4L. Vamos ver quanto vai dar esse V sobre 4L? Então, V sobre 4L é uma constante, no caso, né? A velocidade são 360 dividido por 4 vezes 30. Esse cara aqui vai ser 360 sobre 120, que é igual a 3. Isso quer dizer o quê? Que o meu primeiro harmônico, que é o N igual a 1, seria 3 Hz, né? Então, o harmônico fundamental, que a gente chama, ou o primeiro harmônico, são 3 Hz. E aí os próximos harmônicos são todos múltiplos desses 3 Hz. Então, essa frequência que nós encontramos de 135 Hz, ele é um múltiplo desse cara. Então, eu sei que essa frequência de 135 vai ser um múltiplo ímpar de 3. É só você passar o 3 dividindo, né? Então, N é igual a 135 sobre 3. Então, esse N é igual a 45. Se eu busco qual é o próximo harmônico dentro desse tubo fechado, lembre-se que tem que ser um número ímpar, que teria que ser 47. Quer dizer, 2 a mais, né, do que o N que a gente tinha. 45, 47. Ao aumentar esses 2 a mais, eu vou estar multiplicando o 3 por 2 a mais, né? Então você pode fazer 43 vezes 7, se quiser, ou só somar 6 ao 135. De todo modo, vamos fazer aqui, a frequência vai ser 47 vezes 3, essa nova frequência, 141 Hz. Perceba que se você somar 6 ao 135, você chega ao mesmo resultado. Beleza! Próxima. Um estudante tem uma fonte de tensão com uma corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam com tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se esse divisor associado os resistores, como exibido na figura a seguir. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C e D, dependendo da tensão especificada. Ele tem um equipamento que opera em 9 volts, com uma resistência interna de 10 kΩ. Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente? Então vejam lá, nós temos aqui uma tensão de 12 volts e eu coloquei vários resistores em série. Lembre-se que quando você tem uma associação em série, uma das características dela, ou a característica de uma associação em série é a corrente é a mesma para todos os equipamentos, porém a tensão
se divide entre eles. Como no caso de nós temos 4 resistores exatamente iguais, nós vamos dividir essa tensão exatamente igual pelos 4. Desse modo, sobre cada resistor, nós teremos 3 volts. 3 vezes 4, 12. Né? Se eu estou precisando ligar um aparelho a 9 volts, percebam que eu tenho que pegar 3 resistores juntos. Né? Então, o modo de eu fazer isso seria ligar entre o ponto A e o ponto D, ou ligar entre o ponto B e o ponto E, que aí eu teria 9 volts entre os 2 pontos. Né? Entre o ponto B e o ponto E, por exemplo, você teria 9 volts. Legal. Então a gente já sabe que tem que ser entre B e E ou entre A e D. No caso, você já poderia tirar esse A e C, esse A e E. Né? Ficaria só entre 3 alternativas, já ajuda um pouco. E ele quer saber o que mais? Bom, já sabemos onde ligar e ele quer saber qual o valor da intensidade da corrente nele estabelecida, nele equipamento. Em outras palavras, qual vai ser a corrente que vai aparecer nesse equipamento aqui? Bom, aí é só você aplicar URI, a tensão é 9, a resistência é 10 kg, é 10 vezes 10 ao cubo, vamos colocar assim, vezes a corrente. Então essa corrente vai ser 9 sobre 10 vezes 10 ao cubo ampere. A corrente vai ser 0,9 vezes 10 a menos 3 ampere. Em outras palavras, essa corrente vai ser 0,9 miliamperes. E aí nós teríamos a alternativa D. De boinha? Bora para o próximo. Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento, como o termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, então a gente tem um volume de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, potência de 50 watts ou watts, sei lá, otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico de 4 kJ, então cuidado com isso, é 4 kg, já vou colocar 4 vezes 10 ao cubo joules por quilograma Kelvin, e a densidade de 1 kg por litro. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água do aquário? Então vocês têm que lembrar o quê? Perceber que a potência que está sendo utilizada, ela é correspondente à quantidade de energia que eu estou transferindo em relação ao tempo. A quantidade de energia que eu transfiro é a quantidade de energia em calor, ou no caso em joules, para poder manter esse sistema com temperatura constante. Então se eu desligar esse cara, a quantidade de energia que eu vou deixar de transferir vai ser correspondente à quantidade de temperatura que eu vou deixar de fornecer. Isso quer dizer que a água vai reduzir essa mesma quantidade de temperatura. Né? Então se eu deixei a água estava sempre, vamos dizer, baixando 1 grau Celsius a cada hora, se eu deixei de aquecê-la essa 1 grau Celsius, ela vai então abaixar esse 1 grau Celsius. Então vamos lá, a potência aqui, como a gente está falando de aquecimento de água, a gente vai usar o que macete, né? Então vamos lá para cima. Então a potência são 50 watts. O que macete, lembre-se, né? Que macete, massa, calor específico, vezes variação de temperatura, sobre variação do tempo. Toma só cuidado que se você está usando tudo no sistema internacional, o seu tempo tem que vir em segundos. E o tempo, que eu tinha esquecido de anotar ali, me desculpe, é de 1 hora, então são 3.600 segundos, tá? Então vamos lá, 50 vai ser igual a massa, 50 litros são 50 quilos, calor específico 410 ao cubo, variação de temperatura é quem nós buscamos, dividido pela variação de tempo, 3.600. O 50 eu já posso cortar, não precisamos dele, passo 3.600 multiplicando, 410 ao cubo dividindo, o ΔT vai ser 3.600 dividido
por 4 vezes 10 ao cubo. A variação de temperatura, 3.600 por 4 dá 900, dividido por 10 ao cubo é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Então, o fato de ser 10 a menos 3 é rodar a vírgula 3 vezes para a esquerda. Desse modo, vamos ter que a variação de temperatura é 0,9 Kelvin. O certo é a gente colocar em Kelvin, porque nossa calor específico foi dado em Kelvin. Mas lembre-se que a variação na temperatura em Kelvin é correspondente à variação em temperatura em Celsius. Desse modo, a alternativa correta continua sendo a letra C, que é o mesmo valor, né? Próximo. Herschel, ou não sei bem como pronuncia o nome dele, em 1880 começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre o anteparo um espectro solar obtido com um prisma e colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros luminários indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequência. Para verificar a hipótese dele, um estudante montou o dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, 5 recipientes contendo água à mesma temperatura inicial e separados por um material isolante térmico e refletor são posicionados lado a lado, no interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra o aumento da temperatura e afere em cada recipiente. Em qual dos recipientes a água terá maior temperatura ao final do processo? Aqui tem uma pequena sacanagemzinha, porque se você for olhar o espectro eletromagnético, né, se você não lembra o que é, coloca aí na internet, numa outra aba e põe espectro eletromagnético, você vai ver lá que conforme você vai aumentando a frequência, você vai aumentando a energia da onda eletromagnética. Desse modo, se você pega lá o infravermelho, ele tem uma energia menor do que o ultravioleta, né? Porém, no caso, como ele está medindo, ele está com relações a temperaturas, né, aqui do meio ambiente, a onda que vai ter maior influência numa temperatura, né, relacionada ao nosso ambiente aqui, vai ser a onda que é mais próxima do infravermelho, né? Nós, na temperatura que nós possuímos, corpo humano, ou a temperatura do ambiente que nós temos em torno de nós, os objetos nessa temperatura tendem a emitir infravermelho. Então, se você está emitindo ali infravermelho para ele, você está auxiliando ou ajudando ele a manter aquela temperatura ou aumentar ela um pouco mais, né? Para você ter um objeto que está emitindo ultravioleta, aí você vai ter que ter ele numa temperatura muito superior. Mas, enfim, essa é uma questão um pouquinho sacana, mas o objeto aqui para ele, que teria uma maior variação, uma variação mais visível, por assim dizer, de temperatura, seria quem estivesse mais próximo do vermelho, então seria correspondente à alternativa A. Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegarem facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteção é o interior do automóvel, desde que esse não seja conversível. Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis conforme citado no texto? Coloquei até uma fotinha aqui para vocês, não sei se vocês já chegaram a ver um filme que, se não me engano, chama Aprendiz de Feiticeiro. Independente disso, tem um ponto desse filme em que ele está dentro de uma gaiola, né? E aí tem várias bobinas em torno dele, de alta tensão. E quando ele põe essas bobinas para funcionar, você vê como se fossem raios entre a gaiola e as bobinas, né? Lógico que esse fato você tem uma transferência de energia alta. Então você está tendo ali uma corrente alta passando entre as bobinas e a gaiola. Mas por que esse cara então não tomava um choque ou qualquer coisa do gênero, né? Porque a gaiola em si o protegia. Quando você tem uma descarga elétrica sobre uma gaiola ou sobre um objeto, né, que seja inteiramente feito de metal ou um condutor qualquer, a corrente elétrica ela vai passar pela extremidade ou pelas bordas desse material e não vai passar pelo meio, né? Então
a corrente elétrica não vai pular de um ponto para o outro, ela vai percorrer a gaiola como um todo, né? Por isso que no caso do filme, essa é uma realidade, poderia realmente acontecer isso, e é a mesma ideia de um carro. Então se você está dentro de um carro, né, no caso sem ser conversível, né, pelo fato que aí, se ele é conversível, você não tem uma gaiola fechada, né? Você tem uma parte dela que é aberta e aí ele não funcionaria nessa proteção. Se o raio pega sobre o carro, esse raio, toda a corrente elétrica, vai passar pela superfície do automóvel e não vai atravessá-lo, né? Dessa forma você estaria protegido. Lógico, se você estiver tocando numa parte metálica do carro, aí isso pode levar você a ter a levar choque, né? Ou sofrer uma avaria grande aí na saúde. Mas enfim, a ideia é essa, né? Hoje a gente chama tudo isso aí de gaiola de Faraday. Se quiser dar uma procuradinha na internet, gaiola de Faraday, você vai achar informações sobre isso. Mas essa é a ideia, que a gaiola de Faraday te protege pelo fato da corrente elétrica passar pela superfície do material sem atravessá-lo, tá? E aí então, entre as alternativas, a que mais faz sentido em relação à gaiola de Faraday é a blindagem pela carcaça metálica, tá? Perceba que o isolamento elétrico dos pneus às vezes pode até levar algumas pessoas ao erro, mas se fosse o pneu o salvador, por assim dizer, né, o cara que inibe o fato de você tomar choque, não ia influenciar o fato de ser um carro conversível ou não, certo? E lembre-se que os materiais que são isolantes, eles são isolantes até certo ponto. Sempre, né, você vai ter uma tensão a qual você consegue fazer com que aquele material permita a passagem de corrente elétrica, né? O raio é um exemplo desse, né? O ar, ele é um isolante elétrico. O ar não permite a passagem de corrente elétrica. Então, desse modo, quando você tem um raio, foi que a diferença de potencial entre a nuvem e a Terra foi tão grande a ponto de conseguir quebrar esse isolamento que o ar faz. Beleza? Vamos lá para a última não, né? Antepenúltima, tá quase acabando. As moedas despertam interesse dos colecionadores, e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% cobre, circulante no período do Brasil, colônia pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera a necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição. Sabendo que a densidade do cobre metálico é aproximadamente 9 gramas por centímetro cúbico, então nós temos a densidade, o investidor negocia a aquisição de um lote de 4 moedas, A, B, C e D. Então nós temos 4 moedas. E supostamente de cobre, e elas têm as correspondentes massas: 26, 27, 10 e 36 gramas. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado o procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 ml de água, conforme esquematizado. Então qual é a ideia? A cada moeda que ele coloca vai subir um volume correspondente ao volume da moeda. Essa é a ideia. A grande questão é, o volume que ela subiu é correspondente ao fato dela ser pura em relação ao material que ela é feita, que é cobre, ou não? Para nós sabermos isso, nós temos que saber, né, imaginar que todas essas moedas são de cobre puro, e se elas fossem de cobre puro, qual seria o volume que elas ocupariam? Lembre-se que densidade é massa sobre volume, Deus é massa, velho. Então quer dizer que o volume é a massa sobre a densidade, né? É só inverter aqui a posição da densidade com o volume. Então, em cada um dos casos é só você pegar a massa que nós temos e dividir pela densidade que nós obtemos, né? No caso aqui, nós vamos ter 2,88. Esse cara aqui, 27 por 9, vão dar 3. 10 por 9 vai dar 1,1. E 36 por 9 vai dar 4. Né? Todos esses caras aqui estão em centímetros cúbicos, mas lembre-se que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. Então qual é a ideia? Se eu estou lá em 5 ml dentro da proveta e eu coloquei a minha
moeda A, ela teria que subir 2,88, quer dizer, quase 3, né? Mas perceba que quando eu coloco a moeda A, ela sobe quanto? De 5 para 7, ela subiu 2 ml. Isso quer dizer que essa moeda não é de cobre. Quer dizer, ela pode conter cobre, mas ela não é pura em relação ao cobre. Quando eu coloco a moeda B, eu saí aqui de 7 e fui até 10. Eu variei em 3. Opa, era o que era esperado para ela ser pura. Então a B com certeza é pura. A próxima, quando eu coloquei a moeda C, ela subiu 2 ml. Era esperado que ela subisse um pouco acima de 1. Ela não é pura. Quando eu coloco a última, ela sobe de 12 para 16, 4 ml, que é o que era esperado. Então a B e a D são duas moedas que são puras. Penúltima. Fones de ouvidos tradicionais transmitem a música diretamente para nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído, cancelamento de ruído, além de transmitirem música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta, como barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó. Os fones de ouvido não reduzem realmente barulhos irregulares, como discursos e choros de bebê. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a fadiga do ruído, um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistamos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor e mais seguro, reduzindo prováveis problemas de audição aí, né? A tecnologia redutora do ruído utiliza a produção de fones. Na produção de fones de ouvido baseia-se em qual fenômeno? Então qual a ideia? Como é que você pode inibir o som que vem de fora, né? Para você poder inibir o som que vem de fora, o único processo que poderia ocorrer seria ocorrer o processo de interferência, né? Lembra que você pode ter interferência construtiva e pode ter interferência destrutiva, né? Construtiva é quando você tem uma crista casando com crista ou vale com vale, e a destrutiva é quando você tem o contrário, né? Uma crista casando com um vale ou vice-versa. Então lembre-se que quando você tem isso, você realmente, né, durante aquele processo de interferência, você destrói o som, por assim dizer, tá? Então nesse processo, a única coisa que poderia caber entre os fenômenos ondulatórios que são estudados seria a interferência. A absorção, né, você pode ter absorção, mas a absorção ela seria correspondente à redução da intensidade sonora, né, mas não o fato de você inibi-la de modo geral. Interferência é o que nós estávamos falando, né, que tem que ser. A polarização normalmente ela é relacionada à luz, tá? É um processo que ocorre com a luz. Você pode ver aqueles óculos de sol polarizados e assim por diante. A reflexão e difração, esses caras aqui é o que a gente vê normalmente lá. Reflexão relacionada a espelho, difração, quando você tem uma luz passando de um ar para água, por exemplo, né? Opa, perdão. O que eu falei agora foi refração. A difração é um outro processo quando você está passando a onda por um local onde o comprimento dele é inferior ao comprimento de onda, né? Mas então nenhum desses carinhas são correspondentes. A única resposta certa seria B, interferência. Última. Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde incida diretamente a luz do sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento dessa recomendação resulta em aumento do consumo de energia. Por quê? Bom, aí você teria que lembrar um pouquinho como é que funciona uma geladeira, né, um refrigerador. Aqui tem um desenho de um basicão, né, a ideia dele. Tudo está funcionando através de um gás, né? Esse gás é um gás muito particular que ele consegue variar facilmente entre seu estado líquido e gasoso em relação à variação de pressão sobre ele, né? Então, qual é a ideia? Você tem um compressor, o compressor ele faz o quê? Ele pega esse gás e comprime ele. Em outras palavras, você está aumentando a pressão
sobre o gás, tá? Vamos só para tentar facilitar a ideia, pensar que o aumento dessa pressão é a volume constante. Se você lembrar daquela equaçãozinha do PV-T/T, né, que é a pressão vezes o volume sobre a temperatura é uma constante, isso quer dizer que ao aumentar a pressão, você tem um aumento da temperatura. Por isso que na parte de trás da geladeira, normalmente tem aquela parte mais quente dela, né? Porque você aumentou a pressão sobre o gás, com isso você elevou a temperatura dele, e aí faz com que o gás que está passando dentro daquele capilar ali, do condensador, esteja uma temperatura superior à temperatura ambiente. Dessa forma, faz com que o gás perca calor para o ambiente, né? Quando passa pelo capilar, esse capilar ele faz o quê? Ele é uma válvula que tem a tendência de reduzir a pressão sobre o gás. Então, depois que o gás passa por ele, reduz a pressão, né? Ao reduzir a pressão, influencia em uma redução de temperatura. É uma redução brusca de temperatura ao ponto de a temperatura do gás ser inferior à temperatura da geladeira, do interior da geladeira. Desse modo, né, a geladeira, pensando o interior da geladeira, né, estaria numa temperatura maior que o gás. Então você percebe que o interior da geladeira estaria perdendo calor para o gás, né? Por isso que a gente chama até de um evaporador, porque ele está recebendo calor ali e você começa a ter essa tendência do gás, né? Você reduz a pressão sobre ele, ele já tem a tendência de se tornar gás, e conforme ele recebe essa energia, esse calor, ele tem a maior tendência ainda de virar gás, né? A partir do momento que ele passa pelo compressor, ele tem a tendência de liquefazer, por isso que a gente chama até de condensador aqui, né? Ele já tem a tendência de se liquefazer, né, de se tornar líquido, pelo fato do aumento da pressão, e além do fato de ele estar perdendo energia para o ambiente, também faz com que ele tenha a tendência de se tornar líquido. Legal. Então qual é a ideia? Se você coloca alguma coisa que é quente aqui na parte de trás do nosso congelador, né, onde está o condensador, vai dificultar a transferência de energia, né? Porque a ideia é quanto maior a diferença de temperatura entre o condensador e o ambiente, maior essa taxa de transferência de calor, melhor vai ser o rendimento do seu equipamento, tá? Então vamos ler as alternativas. Letra A, o fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução. Então ele está falando de um fluxo de calor no condensador, né? Sofre redução. Beleza, ele está sofrendo redução ali. Vamos ver as outras alternativas, ver se fazem mais sentido ou não. Letra B, a temperatura da substância refrigerante no condensador diminui mais rapidamente. Se ela reduzisse mais rapidamente, você estaria facilitando o serviço. Não, ela ia diminuir mais demoradamente, por assim dizer. O fluxo de calor promove significativa elevação da temperatura no interior do refrigerador. Não, você não vai produzir elevação. A liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor. O compressor ele vai estar trabalhando antes do condensador, não vai ser esse fato. As correntes de convecção nas proximidades do condensador ocorrem com mais dificuldade. O condensador está lá dentro. As correntes de convecção das proximidades do condensador ocorrem com maior dificuldade. Não, você não vai ter corrente de convecção lá dentro, né? Porque como ele é um condensador, ele vai ter a tendência de ficar líquido. É a letra A realmente a letra correta, tá? O fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução, pelo fato de que você aumenta a temperatura externa ao condensador, né? E é condução pelo fato de ele estar transferindo a energia por condução entre o metal do condensador, daquela parte de trás da geladeira, e o ar. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, qualquer coisa do gênero, só colocar aí nos comentários. Tá? Se você gostou da aula, tem interesse em ter aulas particulares comigo, é só procurar, meu contato vai estar aí ou no próprio canal ou nos comentários do vídeo. Tenham uma ótima semana. Abraço!